Salve, salve, universo narrado, muitíssimo boa tarde, bom dia, boa noite para você. Eu espero de verdade que você esteja aí à vontade, confortável na sua casa. Nesse videozinho a gente vai estudar um pouquinho de física voltada para o Enem. Então, se você quer aprender um pouquinho de física, nessa aula a gente vai falar sobre resistores, aplicado um pouco no dia a dia, como é que funcionam alguns resistores e também instrumentos de medida elétrica, um pouco do amperímetro, do voltímetro, como é que a gente mede tensão, como é que a gente mede corrente em circuitos elétricos. Essa aqui é mais uma videoaula do projeto Físicos do YouTube, onde vários professores de física aqui no YouTube se reuniram para produzir algum conteúdo de física para o pessoal que vai fazer Enem e vestibulares de modo geral e que está sem acesso às vezes a conteúdo nessa pandemia. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro do que a gente faz e também de acessar a playlist Físicos do YouTube para que você possa conferir todas as aulas. Nessa aula de hoje eu vou trabalhar a teoria e o grande professor Douglas Gomes vai fazer com vocês alguns exercícios do Enem sobre esse assunto. Então, bora lá! Minha gente, então vamos lá, olha aí, tá aí a nossa física, né, toda estilizada aqui, né, com um voltímetro, um amperímetro, e inclusive fique esperto, isso aqui não é só um título bonitinho não, tá? Tem física envolvida aqui, já ao longo da aula a gente vai perceber que realmente se eu quiser medir corrente elétrica, o amperímetro, ele tem que ser conectado em série, se eu quiser medir diferença de potencial, tensão, o voltímetro tem que ser conectado em paralelo. Então, enfim, isso aqui não é só um jeito estilizado de escrever o título da aula não, isso aqui na verdade tem conteúdo, mas enfim, mais no final da aula a gente fala disso. Vamos que vamos, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui de resistores e instrumentos de medida elétrica. Esse aqui é o tema da nossa aula de hoje. Perfeito. Primeiro vamos lembrar um pouquinho do resistor e vamos discutir algumas aplicações de resistores que é interessante que a gente conheça. Coisas não muito complicadas, mas vamos discutir um pouquinho de física em cima de, talvez, alguns resistores que apareçam no nosso dia a dia, alguns usos, né, algumas aplicações disso, antes da gente falar propriamente dos instrumentos de medida elétrica. Pode ser? Beleza, então tá aqui nosso amigo resistor, que a gente representa, né, num diagrama de circuito elétrico dessa forma aqui. Perfeito. Eu nem vou usar muito representação do circuito aqui a princípio não, mas beleza, então tá aqui. Vamos falar, por exemplo, uma primeira aplicação, que é o nosso circuito residencial. Então, enfim, sempre quando você vai conectar na tomada algum dispositivo que seja, esse dispositivo vai ter alguma resistência elétrica, ele vai oferecer uma certa resistência à passagem de corrente elétrica e de acordo com essa resistência e a tensão que chega na sua casa, a diferença de potencial que chega lá, vai chegar uma certa corrente naquele dispositivo, seja esse dispositivo uma geladeira, seja esse dispositivo uma televisão, enfim, o seu celular que vai ser carregado e por aí vai. Então, por exemplo, vamos brincar um pouquinho aqui com como que funciona o circuito na sua residência, né? A gente estuda, né, pessoal, que em circuitos elétricos simples, a gente tem pelo menos dois jeitos de fazer a coisa. A gente pode conectar os caras em série ou conectar os caras em paralelo. Então, só lembrando, deixa eu fazer um rascunhozinho aqui, né? Se eu pego dois resistores, essa aqui é a minha fonte, tá? Se eu vou conectar eles em série, seria isso aqui, eu coloco um e logo em sequência eu coloco o outro. Qual que é a propriedade de dois resistores que estão conectados em série, pessoal? A propriedade importante para a gente aqui é que a corrente elétrica que passa em um deles é a mesma que passa no outro, né? Então, a mesma corrente que passa em um, passa no outro. A gente fala que os caras estão conectados em série. Perfeito. Um outro jeito de conectar resistores seria conectá-los em paralelo. Quando eu conecto eles em paralelo, então aqui, ó, vamos lá, eu coloco um carinha aqui e o outro carinha, por exemplo, aqui embaixo. Perfeito? Beleza. Quando eu conecto eles em paralelo, pessoal, agora a corrente não é a mesma, olha só, sai uma corrente verde aqui no circuito e ela divide. Passa um pedaço de corrente aqui e um pouco de corrente ali no outro cara. Depois essas correntes se juntam naturalmente, a azul com a laranja, e dá a minha corrente total verde, que é a que volta para a bateria. Mas aqui eu estou vendo que a corrente que passa neles é diferente. O que eles têm em comum agora é a mesma diferença de potencial. Esses dois resistores aqui, ó, vou colocar de rosa, por exemplo, eles têm a mesma diferença de potencial, que seria a diferença de potencial entre esses dois pontos rosa, que vem a ser, no fundo, a diferença de potencial da própria bateria. Beleza, não? Então, você poderia se perguntar, bom, na minha casa, os elementos eles estão conectados como? Em série ou em paralelo? Então, é isso que a gente vai falar. Vamos lá. Esse aqui é o nosso circuito residencial, pessoal. Então, olha aí. Você tem, claro que vai depender de onde que você está, né? A distribuidora de energia do seu estado, da sua cidade, vai ter um certo padrão. Depende de onde você está. Pode ser 120 volts, 110 volts, na verdade, ou 220,
corrente, enfim. Vamos supor que a gente tem aqui uma distribuidora de energia elétrica que vai entregar para você na sua residência uma DDP, uma tensão de 120 volts. Perfeito? Bom, como é que a gente conecta as coisas, né, na nossa residência? Como você está vendo no meu próprio desenho, o circuito da nossa residência é um circuito em paralelo. Por que ele é em paralelo e qual que é a importância disso, né? Bom, primeiro, antes de tudo, dá uma olhada aqui. Na verdade, assim, né, pessoal, vamos lá. O circuito da sua residência ele não é um circuito único igual esse aqui, né? Aqui é uma simplificação. Então, eu tô colocando alguns elementos só que você talvez tenha na sua casa, tipo uma televisão, uma geladeira, um chuveiro, sei lá, um videogame, beleza? Ou o seu computador, alguma coisa do gênero. O circuito da sua casa ele é mais complicado. A corrente lá é uma corrente alternada, fica trocando de sentido, né? Ora ela passa num sentido, ora ela passa no outro sentido. Então a gente está simplificando bastante, que a gente vai trabalhar com uma corrente contínua e com um circuito mais simples, um circuito único, ok? Beleza. Primeira coisa, o que seria esse elemento? Esse aqui é um elemento interessante da gente conhecer, pessoal. Esse elementozinho esquisito, talvez você nunca viu, é o que a gente chama de um disjuntor. Para que serve um disjuntor? Normalmente ele fica conectado bem na saída aqui do seu circuito, tá? Ou na entrada dele, né? Vamos trabalhar a entrada sendo aqui. Beleza, ele fica conectado bem na entrada do seu circuito. O disjuntor, pessoal, é um elemento de segurança para circuitos elétricos. Então, vou até destacar esse camaradinho aqui, ó. Então, vamos colocar ele aqui embaixo, ó. Esse camarada vem a ser um disjuntor. Disjuntor. Por exemplo, aquele disjuntor aqui nosso, eu escrevi ali com um disjuntor de 80 amperes. O que significa, pessoal? Se porventura eu conectar elementos demais aqui, de modo que eu começo a exigir muita corrente elétrica aqui, na minha tomada, né? Pode ser que passe corrente demais e isso pode colocar em risco o meu circuito, pode queimar algum fio, gerar algum curto-circuito. Então, esse disjuntor de 80 amperes, ele desarma se eu passar uma corrente maior do que 80 amperes. Então, até 79,9 amperes a gente pode passar de corrente elétrica aqui. Se eu passar uma corrente de 81 amperes, ele vai desarmar, meu circuito vai abrir, ele abre aqui, né? E aí a corrente não vai para os outros elementos. Ou seja, é um elemento de segurança que desarma quando você passa uma corrente elevada demais. O valor aqui foi só um exemplo, tá? Um disjuntor, por exemplo, de 80 amperes. Então, beleza, isso aqui é bem comum num circuito residencial. Logo na entrada dele, você vai ter um disjuntor ali para manter em segurança o seu circuito elétrico, né? Para não possibilitar que muita corrente, você começa a conectar coisa pra caramba aqui, né? Que muita corrente seja exigida e isso pode acabar queimando algum fio e tal, gerando algum curto. Perfeito. Qual que é a vantagem aqui então, pessoal, como a gente tá vendo aqui, né? Qual que é a vantagem da gente ter um circuito em paralelo? A vantagem é que eu não... Por exemplo, eu posso ligar a televisão, então olha só, tem uma corrente que sai daqui, beleza? Aí aqui ela se divide, ó, um pedaço, vou desenhar de uma cor diferente, um pedaço vem aqui, ó, para a minha televisão. Ah, então passa uma corrente elétrica aqui, não é isso? Sim, passa uma corrente elétrica aqui. Por exemplo, esse camarada aqui não tá com a geladeira ligada, tá vendo a chavinha aberta? A corrente não tem como ela desce um pedacinho de corrente aqui, é claro, mas essa corrente elétrica, ela não vem de jeito nenhum para cá, porque quando ela chega aqui, ela não tem para onde ir, ela não vai dar esse salto, né, pessoal? O circuito tá aberto, então a geladeira aqui tá desligada. Mas olha que legal, mesmo a minha geladeira estando desligada, eu posso ligar a minha televisão. Isso é bom, né? Imagina um circuito em que para você ligar a televisão, a geladeira tem que estar ligada, ou vice-versa, né? Esse seria um circuito em série. Por exemplo, se o meu circuito fosse em série, então representando de forma mais simplificada aqui, né? Finge que isso é a minha televisão, esse resistor, e isso é a minha geladeira. Beleza ou não? Como a mesma corrente que passa em um cara passa no outro cara, significa que se eu desligar um deles, não vai passar corrente nem nele nem no outro. Porque se eu retiro a corrente desse cara, significa que eu estou tirando essa corrente azul. Não tem corrente azul, então também eu tirei a corrente que passa no outro elemento. Então eu desliguei os dois, né? Então o circuito em série tem essa desvantagem, né? Se não passa corrente num cara, não passa corrente no outro, já que a mesma corrente passa nos dois elementos. Beleza, então essa já é uma vantagem da gente ter um circuito em paralelo. Então, por exemplo, essa corrente continua descendo. Agora ela está aqui, ó, azul. De novo, ela não vai vir aqui para o nosso chuveiro, pessoal. Por que ela não vem para cá? Porque o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, a corrente não tem para onde ir. Ela vem para onde, então? Ah, ela vem aqui. Para cá ela vem, beleza. Por quê? Porque aqui, ó, o circuito está fechado, então o nosso videogame está ligado. Então a corrente vem para cá, depois ela tem seu caminho de volta aqui. Então ela vem, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui e sobe ali. Ou seja, juntou a minha corrente rosa, vamos pegar aqui, ó, a minha corrente rosa, mais a minha corrente azul, que tem que dar aqui, tem que dar a minha corrente verde, né? Não era isso que estava acontecendo? Descia uma corrente total verde e ela se dividia num pedaço rosa, num pedaço azul. Agora juntou aqui de novo exatamente meu pedaço rosa com meu pedaço azul, dando exatamente a nossa corrente total, que é aquela corrente verde. Ah, perfeito. Então, beleza, esse é o funcionamento do nosso circuito em paralelo, pode ser?
Então tá aí, é um circuito bem à la quarentena, né, pessoal? Televisão ligada, assistindo série, geladeira desligada, comendo mal, beleza? Chuveiro desligado, esquece até de tomar banho, você não tá saindo de casa, né? Eu sei que tem uns que estão assim, velho. Ligou o videogame, ligou a televisão, é série, é videogame e fica 2 dias sem tomar banho porque não tem que sair de casa. Acontece, né, pessoal? Não vou julgar ninguém aqui não, né? Beleza, então tá aí. Então assim, eu poderia, na verdade, alterar um pouquinho as coisas. Então, por exemplo, olha o que a gente fez aqui. Eu mantive a televisão ligada, mantive meu videogame ligado e agora o quarentena resolveu tomar um banho. Cara, não é possível. Nossa, que indignidade. Eu tô há 4 dias sem tomar banho. Deixa eu tomar um banho aqui. Beleza. Dá pra você fazer isso? Tá, numa boa. Então aqui, ó. Você tá exigindo. Seu circuito agora vai mandar uma corrente total maior, né? Porque agora, essa corrente, ela tem que dividir. Como é que eram os pedaços? Aqui, ó. Rosa aqui, né? Então eu vou usar até uma outra cor aqui. Vamos dizer que sua corrente total agora, essa é a corrente total roxa. Ela continua tendo que distribuir o mesmo tanto de corrente aqui para manter sua televisão ligada. Vamos dar uns nomes para essas correntes? Por exemplo, digamos que você queira, sei lá, 3 amperes, essa corrente aqui. E essa corrente azul para ligar seu videogame era, sei lá, 2 amperes, beleza? Então a gente tinha uma corrente total aqui, pessoal, de quanto? Nesse exemplo nosso. A gente tinha uma corrente total de 5 amperes, né? Então 3 vinha para minha televisão, 2 para meu videogame. Perfeito, 5 amperes era a minha corrente total. Agora, bom, para eu alimentar minha televisão, eu continuo precisando dos mesmos 3 amperes. Eu não quero, né, aqui ó, 3 amperes. Eu não quero ligar o chuveiro e agora o brilho da televisão diminuiu. Não, a televisão continua funcionando normal, numa boa, se tem alguém tomando banho ou não, né? Beleza. Então tá, então desce mais um tanto de corrente aqui. De novo, a corrente não vem para cá porque o circuito está aberto, né? Ela desce aqui. Aí ela vai quebrar em 2 partes. Uma parte vai ser para alimentar o nosso videogame, que exigia ali, era exigido 2 amperes. Então, a gente vai ter 2 amperes de corrente descendo aqui. Beleza ou não? E agora uma parte vai ser para alimentar o nosso chuveiro, pessoal. O nosso chuveiro. Quanto que precisa de corrente? Sei lá, vou colocar 4 amperes, né? A pessoa tomando banho pelando, né? Beleza, 4 amperes. Então, olha só, a nossa corrente total ficou sendo uma corrente de, precisei de 3 aqui, mais 4 aqui, 7, 8, 9, com 2 ali embaixo. Então, uma corrente total de 9 ampere. É ou não é? Então, vai juntar aqui, ó, esses 2 ampere do meu videogame com esses 4 ampere aqui do meu chuveiro. Vai dar aquela corrente laranjinha. 4 mais 2, 6 ampere. Né? Então, sobe 6 ampere, sobe aqui 6 ampere, e aí junta 6 ampere com 3 amperes vai dar aqui em 9. É corrente total do circuito. Então, deu 9 amperes de novo. Olha que interessante. O que você viu? Acontece uma coisa importante. Quando você liga mais elementos, aqui eu liguei meu chuveiro. A corrente total que é exigida do circuito aumenta. Agora é 9 amperes. Porém, a corrente que chega em cada elemento não muda. Né? Então, ou seja, eu continuo chegando a mesma corrente na minha televisão. Os mesmos 3 amperes. Então, minha televisão continua funcionando uma boa. Beleza. Continua chegando a mesma corrente do meu videogame. 2 amperes. Meu videogame continua funcionando uma boa. Então o que vem é uma corrente extra, vem mais corrente para eu poder alimentar esse novo dispositivo, que no caso aqui é o meu chuveiro. Então o que você está vendo? Quando você vai conectando mais elementos, a corrente total do seu circuito aumenta. Antes a corrente total era 5, agora a corrente total, por exemplo, é 9. Então o que eu estou vendo? Se eu for conectando vários elementos, liga outra televisão, liga mais outro chuveiro, liga um tanto de coisa, eu posso aumentar muito essa corrente que é exigida do meu circuito total. Por isso que aqui na entrada do circuito a gente coloca esse elemento disjuntor, o elemento de segurança, porque ele vai sentir a corrente total do seu circuito. Então, se aumentar demais, por exemplo, aqui no meu exemplo, se passar de 80 amperes, ele desarma e ninguém mais recebe corrente, caiu tudo. Bicho, você ligou coisa demais, está exigindo muito aqui, vamos desligar algumas coisas aí, beleza ou não? Então, enfim, esse é o princípio. Então, no nosso circuito em paralelo, ele é bom, porque eu consigo ligar elementos de forma independente, e se eu ligo novos elementos, isso não altera a corrente que chega nos outros elementos que já estavam ligados, que foi o que aconteceu aqui. Pode ser? Tranquilo? Então, essa é uma aplicação importante de resistores no nosso dia a dia, no nosso circuito residencial. Então, é importante a gente saber que ele é em paralelo e isso tem essas importâncias que a gente destacou aqui. Pode ser? Então, tá aqui, ó. A principal é os elementos funcionarem de forma independente. Eu posso desligar o chuveiro que eu continuo podendo ligar a minha televisão. Perfeito? Uma coisa interessante também, né? Se um elemento queimar, os outros também não queimam, né, pessoal? Vamos supor que queimou aqui minha geladeira. Bom, se queimou minha geladeira, essa parte aqui foi pro saco, mas beleza. As outras coisas continuam funcionando, a corrente continua passando aqui numa boa, continua descendo por aqui, chegando aqui numa boa. Então, enfim, se um elemento queima, você também não coloca em risco outros elementos e tal. Então, enfim, o circuito em paralelo tem essas vantagens. Os elementos, eles são, de certo modo, todos independentes entre si. Beleza ou não?
Tranquilo, se um cara tá ligado não afeta o outro, se um cara queimou não afeta o outro, etc e tal, vai afetar só a corrente total do meu circuito. Numa boa? Beleza, isso é importante a gente saber, hein? Tá, os elementos funcionam de forma independente. Uma segunda aplicação importante aqui, pessoal, dos resistores no nosso cotidiano, é o tal do reostato, que às vezes vai aparecer para você como um elemento de circuito elétrico, né, representado dessa forma. Normalmente essa é a forma que a gente usa para representar de forma sintética um resistor num circuito elétrico. Então você sabe que se você tem um circuitinho lá, essa aqui é a representação de um resistor. Se vier com uma setinha nele aqui, tá te falando que é um reostato. O que é um reostato, pessoal? Um reostato para a gente vai ser simplesmente um resistor de resistência variável. Então, um cara que você pode ajustar a resistência dele. Então, por exemplo, se você tem um circuitinho simples, vamos lá. Vou voltar aquele circuitinho simples que eu tinha aqui. É bem simples assim, é bem parecido com um resistor. A diferença é que você pode escolher o valor da resistência. Então, por exemplo, se eu tenho um resistor, né, subentende-se que o valor de resistência está fixo, sei lá, 2 ohms, beleza? Se eu tenho um reostato, eu posso ajustar esse valor de resistência dele. Pode valer 1, 2, 5, 10, eu posso ajustar o valor de resistência. E ajustando o valor de resistência, pessoal, dado que eu tenho, por exemplo, aqui, né, uma bateria com tensão constante, se eu mudo o valor da resistência, a resistência é variável, significa que a corrente que passa no circuito também é variável. Por conta de quê? Por conta da nossa amiga lei de Ohm. Não é isso que fala que V é igual a R vezes I. Então, imagina só, né? Se o meu V está fixo, então a minha bateria tem uma tensão fixa ali, né? Se o meu R está mudando, por exemplo, se o meu R está aumentando, o meu I, a minha corrente, tem que estar diminuindo, já que o produto dessas duas coisas tem que dar um valor fixo, né? Então a gente muda a resistência desse cara para mudar a corrente. Consequentemente, quando eu mudo a corrente que está chegando num certo elemento, eu vou mudar, por exemplo, eventualmente a potência dele. Eu vou mudar o brilho dele. Então, por exemplo, quais elementos que tem um dispositivo semelhante ao reostato na sua estrutura interna? Todos os elementos, pessoal, que você pode ajustar alguma coisinha e você muda, por exemplo, a velocidade com que a coisa acontece. Você está ajeitando alguma coisa, você muda, por exemplo, o brilho com como a coisa acontece. Essa lâmpada minha que eu estou usando mesmo para iluminar aqui o estúdio, tem um dimmerzinho lá atrás que é tipo um princípio de funcionamento de reostato. Eu vou girando uma rodinha assim e vou aumentando o brilho da luz. O chuveiro também é assim, né? Você vai girando uma rodinha ali, você aumenta a temperatura da água ou diminui a temperatura da água. Então, o que você está fazendo no fundo? Você está mudando a resistência de um reostato. E aí você muda o valor de corrente que chega no seu circuito. Mais corrente ou menos corrente. Isso pode ter a ver com uma água mais quente ou uma água mais fria. E por aí vai. Beleza ou não? Então, de modo geral, todos esses elementos que tem algum ajuste manual que te possibilita mudar, por exemplo, a temperatura, mudar, por exemplo, a intensidade do brilho, vai ter a ver com o reostato. Você vai estar, de modo geral, mudando a resistência elétrica de um certo reostato naquele circuito. Pode ser? Você fala, caramba, como assim? Como é que isso funciona? Bom, vamos ver que estamos aqui na prática um exemplozinho do funcionamento de um reostato. Por exemplo, vamos falar aqui de um ventilador. O ventilador também tem isso, às vezes, né? Tem uma rodinha ali que você vai girando e você pode controlar se o seu ventilador está girando mais rápido ou mais devagar. Beleza ou não? De modo geral, você vai estar controlando a potência que esse ventilador vai estar consumindo. Beleza, ele consome mais ou menos energia, gira com mais ou menos intensidade. É por aí. Bom, olha só. Aqui eu tenho uma representação um pouquinho diferente de um reostato, daquela que eu coloquei para vocês. Essa aqui é uma notação mais simplificada que às vezes vai aparecer em alguns circuitos elétricos. Estou te contando para que você possa ver. Às vezes vai aparecer também essa. O reostato, então, é esse carinha em que eu posso mexer essa setinha azul. E aí eu escolho aonde que eu fecho meu circuito. Como assim? Então, por exemplo, suponha que você tem aqui uma bateria de tensão constante, sei lá, 12 volts, tá? Só para simplificar o nosso problema. Então, eu vou desenhar várias versões desse desenho. Então, o tempo inteiro é a mesma bateria, os mesmos 12 volts. Os 12 volts não mudam, não. Bom, qual que é a ideia, pessoal? Eu tenho aqui um ventilador. Esse ventilador tem uma resistência interna aqui assim, que não está representada na figura, mas, enfim, ele tem uma certa resistência interna que é fixa. Beleza. Olha o que eu posso fazer aqui, né? Imagina o seguinte, vamos lá. Existe uma certa corrente elétrica que vai estar associada aqui a esse circuito. Então, tem uma corrente que vem, passa aqui, desce aqui assim. Aí ela sobe aqui, pessoal, onde que o circuito está fechado? O circuito está fechado aqui, nessa parte azul. E a corrente volta para a minha bateria. Pode ser ou não? Então, imagina que eu coloquei um elemento aqui, que é um reostato, e eu quero ajeitar ele, eu quero mudar, eventualmente, a corrente que passa no meu circuito. Por exemplo, pensa só com calma, olha só. Isso aqui, lei de Ohm, V, é igual a RI. Beleza? Bom, lembra que o nosso V é constante. Esse cara aqui, ó, tá fixo, não estou podendo mexer nele, não.
eu posso mexer no R. Olha só o que está acontecendo. O R aqui, pessoal, tá grande. Eu peguei quase que o resistor inteiro. O resistor inteiro seria um pouquinho mais, que teria um pedacinho aqui extra. Tá vendo? Eu peguei quase que ele todo. Então, peraí, se eu tô com um resistor com valor alto, alta resistência, teoricamente aqui é o caso em que a corrente é menor. Se a corrente é menor, pouca corrente no meu circuito, é o ventilador girando com menor velocidade. Então, vamos colocar aqui, ó, menor velocidade para o nosso ventilador, nesse primeiro caso. Pode ser? Beleza, olha o que eu fiz aqui, pessoal, daqui para cá. Eu peguei o meu seletorzinho, né, a minha setinha azul, e arrastei ela para a esquerda. Agora, ela selecionou esse pedaço todo que está aqui da resistência, ele não faz parte do meu circuito. Por quê, pessoal? Porque ele está aberto. Por exemplo, vamos lá. Agora vai ter uma certa corrente circulando aqui, ó. A corrente vem aqui, passa no nosso amigo ventilador, vem aqui, desce aqui assim, aí a corrente vem aqui assim. Aí quais seriam as possibilidades dela aqui? Uma parte poderia vir para cá, e de fato vem, e outra parte poderia vir para cá, mas essa parte aqui não tem caminho para continuar, então o circuito morreu aqui. Então, quando eu coloco essa minha setinha azul bem aqui, pessoal, coloco o contato bem aqui assim, eu jogo fora, vamos dizer assim, né, toda essa parte do meu circuito. Isso não faz mais parte do meu circuito elétrico, não faz diferença, a corrente não passa por aqui. Então, olha o que eu fiz, pessoal. Eu selecionei um pedaço bem menor, olha só, um pedaço bem menor, daquela resistência zona toda. Antes eu selecionava um pedaço grandão. Antes a parte, vamos dizer assim, que eu jogava fora, era só esse pedacinho aqui. Então agora eu diminuí o pedaço da minha resistência que eu coloquei no meu circuito. Se eu diminuir a resistência, vamos voltar para a nossa fórmula aqui, ó. Então, analisando ela aqui, se eu diminuo a resistência, eu faço o quê? Eu aumento a corrente. Se tem mais corrente passando aqui, se a corrente é maior, significa que agora o ventilador, então, está consumindo mais energia, ele está girando com uma velocidade maior. Então aqui eu aumentei um pouquinho a velocidade. Faz sentido ou não? Então, eu aumentei a velocidade. Eu poderia aumentar mais ainda. Então, um terceiro e último caso. Então, pega a setinha azul e arrasto bem mais para lá. Então, olha o que eu faço nesse caso aqui, pessoal. Minha corrente elétrica está passando aqui assim. Não é isso? Ela desce aqui assim. E olha só o pedacinho de resistência que foi selecionado. Só isso. Daqui minha corrente já sobe pelo ramo azul. Sobe aqui e volta de novo, fechando meu circuito. Nenhuma corrente passa aqui, pessoal, porque esse pedaço foi jogado fora. Então, olha só o tantão de resistência que eu joguei fora nesse caso. Então, eu ajustei meu reostato para pegar o menor valor possível de resistência. Então, olha só, peguei só esse pedacinho de resistência. Então, se eu peguei o menor valor possível de resistência, mais uma vez, vamos olhar lá o V igual a RI. Tendo em mente que a bateria sempre fornece os 12 volts, esse cara aqui está fixo. Então, se eu peguei bem menos resistência, significa que a corrente é maior ainda. Então, tem muita corrente passando no circuito. Então, é porque o meu ventilador vai estar consumindo mais potência ainda, vai estar girando com ainda mais velocidade. Então, vou escrever assim, bem grande, né? Então, aqui, ó, bem grande, maior velocidade. Então, enfim, esse é o funcionamento de um reostato. Poderia fazer uma análise parecida, por exemplo, para um chuveiro, que é um pouquinho diferente, assim. Não guarda isso como uma lei fundamental da vida, da natureza, não, né? Sempre, quanto menor a resistência, maior a corrente, maior é a potência. Não, calma aí, isso aqui é só um exemplo que eu fiz com vocês. Cada caso é um caso, o caso do chuveiro é um pouquinho diferente, tem umas nuances, assim, uns detalhes que a gente tem que considerar. Mas isso aqui é só para você entender o princípio do funcionamento de um reostato. Alterando o valor da resistência desse reostato, você altera a resistência total do seu circuito, você muda eventualmente a corrente total do seu circuito e você acaba mudando o brilho, a potência consumida por certos elementos. Aí você pode controlar algumas coisas. Faz sentido isso aí? Perfeito. E agora, pessoal, nosso último tópico aqui, falar de instrumentos de medida elétrica. A gente vai falar rapidinho aqui sobre o amperímetro e sobre o voltímetro. Quem são esses caras? Bom, primeiro, pessoal, de modo geral, vamos colocar aqui, ó, resistor R1, resistor R2. Tem dois resistores no meu circuito, tem uma bateria, tem uma certa tensão V, circuitinho bem simples aqui, vai mandar aqui, ó, uma corrente I aqui, beleza? Bom, o amperímetro, pessoal, esse carinha que tá aqui de verde, o amperímetro vai medir o quê? Vai medir os amperes, né? O que é ampere? Ampere é a unidade de corrente elétrica, então o amperímetro vai mede corrente elétrica, beleza? Mede os amperes. Então o nome é bem sugestivo, corrente elétrica, beleza? Bom, se eu quero medir a corrente elétrica que está passando nesse cara, bom, o ideal seria eu colocar já esse amperímetro em série com esse cara. Porque qual que é a propriedade de dois resistores em série? Você lembra? A mesma corrente que passa em um, passa no outro. Então, se eu quero medir a corrente que passa nesse cara, o jeito mais inteligente é colocar um amperímetro, um elemento em série com ele. Porque é a mesma corrente que passa nesse, passa nesse. Então, beleza, eu consigo medir a corrente nele. Faz sentido isso aí para vocês?
Beleza. Então, conectado, esse cara, o amperímetro, fica conectado em série com o elemento que se deseja medir a corrente. Beleza? Então, se eu quisesse medir a corrente do meu resistor R2, eu ia colocar um amperímetro aqui em série com ele. Mas, no fundo, como está todo mundo em série aqui, tanto o R1, quanto o R2, quanto o amperímetro, esse amperímetro vai medir a corrente que passa tanto no R1 quanto no R2, já que a corrente que passa no R1 é igual à corrente que passa no R2 aqui. Tranquilo? Beleza, mas de modo geral você quer medir a corrente do resistor R5, então você coloca um amperímetro em série com esse resistor R5, onde quer que ele esteja no seu circuito maluco aí. Perfeito. Agora tem uma coisa que é interessante, pessoal. Alguém poderia comentar assim, cara, mas esse amperímetro ele tem uma resistênciazinha também lá dentro? Bom, até tem. O que é o ideal, pessoal? O ideal é que esse amperímetro tenha uma resistência muito pequena, para que ele não afete o meu circuito. Você fala, hã? Como assim? Lembra disso aqui? V igual a RI? O que essa conta está dizendo, pessoal? Ela está te dizendo o quanto que o potencial elétrico cai quando uma corrente passa por um resistor. Por exemplo, vamos pegar esse V aqui, ó. Vamos dizer que vale 12 volts. Perfeito? Então, vamos dizer que, por exemplo, ficava, sei lá, 8 volts nesse cara aqui. E se ficam 8 volts de corrente elétrica nesse camarada, tem que ficar quanto de... Desculpa, 8 volts de tensão nesse camarada, teria que ficar quanto de tensão nesse camarada aqui? 4 volts, né? Porque 8 com 4 dá os 12 volts de DDP. Porém, pessoal, se esse meu amperímetro tiver uma resistência, o potencial vai cair nele também. Né? Sei lá, vamos supor que caiu 1 volt, ixi, então vai ter que mudar as coisas, porque 8 volts mais 1 volt, 9 volts, mais 4 volts, deu 13 volts. Então, a soma das quebras de tensão está dando maior do que o que a bateria fornece. Isso não pode. Então, por exemplo, vou ter que acabar alterando aqui, vai cair, por exemplo, para 7. Agora sim, 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12, perfeito. Só que isso não é bom, por quê? Porque eu acabei alterando a estrutura do meu circuito original, você concorda? Eu quero colocar um elemento ali, cuja função seja única e exclusiva de medir a corrente, sem que ele afete o meu circuito, sem que ele afete a corrente logo que passa, sem que ele afete a tensão que fica em cada elemento. A gente não quer que isso aconteça. Você fala, caramba, se eu não quero que isso aconteça, então peraí, se eu quero que continue tendo 8 volts aqui, significa que vai cair 0 volts de tensão quando eu passar pelo amperímetro. Não pode ter queda de tensão. Ou seja, esse lado da equação é 0. Se esse lado da equação é 0, o lado direito também tem que ser 0. Mas eu estou vendo que claramente a corrente que passa por ele não é 0. A corrente que passa por ele é a mesma que passa no outro elemento, inclusive é ela quem eu quero medir. Então, qual que é o único jeito disso aqui dar certo, pessoal? A resistência do meu amperímetro ideal tem que ser nulo. Então, a gente fala que o amperímetro ideal, vamos colocar aqui, ó, o amperímetro ideal, tem resistência nula. Então, a resistência do amperímetro, ela é próxima de 0, né? Não tem como ter resistência 0, né, pessoal? Mas é uma resistência muito pequena comparada com a resistência dos outros caras, de modo que ela é desprezível, quase nula. Pode ser? Perfeito. E agora vamos falar aqui do nosso voltímetro para finalizar. Bom, o nosso voltímetro, pessoal, como o próprio nome fala, vai medir os volts. Os volts é a tensão, a diferença de potencial, às vezes chamada de voltagem. Então, mede a tensão, mede os volts, mede a diferença de potencial, dP. Perfeito? Bom, como a gente colocou ali, já vou explicar o motivo, ele é conectado em paralelo com o elemento. Conectado em paralelo. E vamos falar do cara ideal, né? O cara ideal tem quanto de resistência, né? Vamos colocar aqui a resistência do voltímetro, ela tem que ser quanto? Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, por que eu conecto ele em paralelo? A ideia é mais ou menos a seguinte: se eu quero medir a diferença de potencial nesse resistor, olha o nome, diferença de potencial, você precisa de 2 pontos, né? Então, por exemplo, a diferença de potencial nesse cara, eu precisaria pegar esse ponto A e esse ponto B. Bom, se eu preciso da informação desses 2 pontos, se eu quero medir a diferença de potencial no resistor RB, no resistor R2, é medir a diferença de potencial entre os pontos A e B. Logo, naturalmente, eu preciso conectar um elemento que um pedaço dele esteja em A e um pedaço dele esteja em B, para ele calcular a diferença de potencial entre esses 2 pontos. Então, é natural que um voltímetro, a gente tenha que colocar ele como? Em paralelo com o elemento que a gente quer medir a diferença de potencial, a tensão. Pode ser? Perfeito. Bom, alguém poderia, na verdade, alegar o seguinte, que colocando o voltímetro desse jeito, surge um problema, que é o seguinte problema, o raciocínio faz até sentido sim. Sem o meu voltímetro, vamos lá, vamos tirar ele aqui. Sem colocar esse camarada aqui, como que era a corrente do meu circuito? Ela vinha aqui, essa corrente total roxa, né, passava aqui no R2,
e depois, enfim, juntava e ia embora, voltava para minha fonte, a corrente total do meu circuito. Alguém poderia alegar o seguinte: bom, agora que a gente inventou de colocar esse novo elemento aqui, agora que a gente inseriu um voltímetro aqui em paralelo, bom, a finalidade do voltímetro é de fato me dar a leitura da tensão, da DDP nesse cara. Então ele vai me ler esses 4 volts que a gente colocou aqui de exemplo. Mas agora qual que é o problema? Agora eu coloquei um novo elemento no meu circuito. Eu coloquei um elemento que está em paralelo com esse resistor R2. E alguém poderia alegar o seguinte: agora essa corrente total roxa, que antes passava só nesse cara, agora ela tem uma outra possibilidade de caminho. Ela chegando aqui, uma parte vai passar pelo meu resistor R2 e outra parte vai acabar passando aqui pelo meu elemento laranja, pelo meu voltímetro. É ou não é? Ele é um novo caminho que tem ali em paralelo, essa corrente vai acabar dividindo, o que não é bom pra gente. Tudo bem, depois elas se juntam e dá a minha corrente total aqui, mas não é bom por quê? Porque eu acabei alterando a distribuição de correntes do meu circuito, não é? Antes a corrente total roxa passava aqui, agora passa menos corrente no R2, porque uma corrente o voltímetro puxa, isso vai acabar alterando a própria leitura da tensão no R2, enfim, eu modifiquei o circuito, não é o que eu queria, né? O meu elemento de medida ele tem que estar ali só para me fornecer a leitura daquilo que eu quero medir, no caso aqui, a tensão desse elemento. A gente não quer que ele altere de modo algum a estrutura do nosso circuito, a distribuição de correntes do nosso circuito, enfim, a gente quer manter a estrutura inalterada. Manter a estrutura inalterada significa continuar passando a corrente total roxa nesse cara. Se a corrente total vai passar aqui, para pensar comigo, qual que tem que ser a resistência ideal para esse cara? Quando a corrente roxa chega aqui, pessoal, como o próprio nome diz, resistência elétrica, né? A corrente passa onde tem menos resistência, né? A resistência é uma medida justamente disso, a resistência que aquele elemento oferece à passagem de corrente elétrica. Então, enfim, se a corrente vai passar integralmente aqui, pessoal, e não passou nada ali, deve ser porque ela encontrou uma resistência infinita do lado de lá. E é exatamente essa que tem que ser a resistência ideal do nosso voltímetro. Ele tem que ter uma resistência muito grande, de modo que quando essa corrente elétrica chegou aqui, pessoal, como aqui eu tenho uma resistência, sei lá, uma resistência qualquer, 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms, e aqui eu tenho uma resistência infinitamente maior, então a corrente elétrica, que passa sempre onde tem menos resistência, vai acabar passando integralmente nesse cara, já que do lado de lá a resistência é gigante, a resistência é infinita. No fundo, a resistência ideal, vamos colocar aqui, ó, a resistência ideal para o nosso voltímetro. Então aqui, ó, o ideal seria que ele tivesse uma resistência infinita, né? É lógico que isso não existe, né, pessoal? Então a resistência do voltímetro seria algo próximo do infinito. Que isso, resistência infinita? Bom, a gente está falando de uma resistência então muito grande, né, pessoal? De forma prática, né? É uma resistência muito grande. Como assim? Se a resistência desse cara é, sei lá, 10 ohms, 20 ohms, a resistência do meu voltímetro vai ser mais de 1000 ohms, 10.000 ohms, enfim, uma coisa muito maior, de modo que quando a corrente chegar aqui, quase que ela toda vai passar nesse cara, já que esse cara tem 10.000 vezes menos resistência e a corrente passa aonde tem menos resistência. Pode ser? Então, enfim, sobre instrumentos de medida, é isso que a gente tem que saber, pessoal. O amperímetro a gente vai conectar em série, o voltímetro em paralelo, seguindo essas propriedades. O que cada cara mede, e é importante a gente saber qual que, não só onde que a gente tem que conectar cada cara, mas qual que tem que ser a propriedade ideal desse respectivo elemento para que ele meça a coisa que a gente quer medir sem alterar a distribuição de correntes e de tensões no meu circuito. Pode ser? Então, voltando agora lá para o inicinho da aula. Cadê? Nosso título, lembra que eu te falei que tinha uma física envolvida ali? Tem física envolvida ali, olha aqui, ó, o nosso amperímetro conectado em série no meu circuito, então ele vai medir a corrente do meu circuito, já que ele está em série, e o nosso voltímetro aqui, ó, para calcular a diferença potencial desse elemento, conectado em paralelo com ele. Pode ser ou não? Tranquilo? Turma, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui, e não deixe de conferir o vídeo do professor Douglas resolvendo exercícios desse conteúdo com vocês. Ele vai selecionar algumas questões do Enem e discutir elas com vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, Felipe. Cara, essa sua aula ficou sensacional. A teoria foi explicada nos mínimos detalhes. Agora só falta essa rapaziada fazer exercício para fixar o que você explicou, não é? Pois então vou convidar aí esse pessoal, você querido estudante, querida estudante, vem comigo que lá no nosso canal a gente vai resolver questões para que você adquira o domínio completo dessa matéria e consiga arrasar nas suas provas. Um forte abraço e até lá, hein?